TV Araguaia apresenta Agro em Destaque. Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando mais um Agro em Destaque. Hoje com um convidado muito especial. Aliás, todos os nossos convidados serão especiais. Todos com folha de serviço prestada ao Estado de Tocantins e ao Brasil. E todos eles com muita dedicação ao que fazem e com bons exemplos para mostrar a todos nós. Hoje eu tenho a honra de ter no nosso estúdio o amigo Dari Fronza. Dari Fronza é atualmente o presidente da AproSoja no Tocantins. Produtor rural, um lutador, né, Dari? Com certeza, amigo Ralum. É uma felicidade muito grande estar aqui hoje, sendo convidado a participar desse programa, que é um lançamento e que eu tenho certeza que vai ser inovador e muito próspero. E para nós é um prazer muito grande estar aqui contigo. E desejo desde já muita boa sorte mesmo. Nós, produtores do Tocantins e do Brasil, gostamos do César Ralum. E falo de coração pelo serviço que o doutor César tem prestado não só aqui no Tocantins, mas também como deputado federal e outras atividades lá em Brasília. Obrigado, Dari. Obrigado. A gente tem um passado de luta, de história, e hoje a gente quer continuar contribuindo. Entendemos que, através da comunicação, nós podemos levar a experiência adquirida e trazer os amigos que produzem, que fazem o desenvolvimento da nossa economia, também comunicar com a nossa população, e nessa troca de informação a gente vai aprimorando o conhecimento e melhorando os resultados. Não é isso, Dari? Dari, você não é tocantinense, né? Você é gaúcho. Ralum, eu sou nascido no Rio Grande do Sul. A nossa família, ela veio para o Brasil na época da guerra que teve lá na Itália. E nós somos imigrantes europeus, eu tenho a descendência italiana. E eu vivi 19 anos muito bem vividos lá no Rio Grande do Sul. E depois o nosso pai era um micro produtor rural, não era nem pequeno, era micro mesmo, muito pequeno. A gente plantava agricultura de subsistência e depois, porque a nossa família era um pouco grande, somos 5 irmãos, então a terra do nosso pai ficou pouco. Nós temos uma aptidão, nós gostamos, sempre fomos agricultores e a gente viu uma possibilidade de crescer e aí com 19 anos uma parte da família foi para o oeste da Bahia. Antigamente lá se chamava Mimoso do Oeste, hoje é conhecido por Luiz Eduardo Magalhães, mas foi precisamente na região oeste, na região de Barreiras, na Bahia, digamos assim, onde que eu comecei meu aprendizado. Inclusive, Ralum, como as famílias lá no sul tradicionalmente têm poucas áreas e terras, os filhos costumam estudar. E eu também estava indo por rumo dos estudos, mas infelizmente eu tive que largar a faculdade para vir embora para o oeste da Bahia, então tentar começar a minha vida. Dari, essa é uma história que se repete muitas e muitas vezes pelo Brasil afora, de que na zona rural a dificuldade para estudar é grande. Quando a pessoa tem que ter muita boa vontade para isso, mas depende muito da família. Porque às vezes a família precisa se deslocar, vai para um local que não tem oportunidade de estudo, mas dizem que a escola da vida é também muito importante, né? Você foi formado na escola da vida. Com certeza, Ralum, eu sempre falo que minha faculdade foi feita no meio do mato, no meio do cerrado, e para eu, que nasci no Rio Grande do Sul, que é totalmente diferente, uma região que chove o ano inteiro, chegar com 19 anos na região de cerrado e chegando no mês de junho já deparar com 6 meses de seca. Então ali começou a minha faculdade. E claro, o aprendizado na lavoura foi uma coisa, mas o meu maior troféu que eu vejo foi os meus amigos que eu fiz lá no sul, que depois fiz na Bahia e agora já há 23 anos aqui no estado de Tocantins. Então, quantos anos você ficou na Bahia, Dari? Lá na Bahia a nossa família ficou 13 anos. E plantava o que lá? Lá nós começamos plantando soja, feijão, plantei melancia, para tentar se virar. Na verdade, a nossa família tem uma história
um pouco engraçada. Nós fomos para a Bahia, na verdade, para criar rãs, já que a nossa família tinha um ranário lá no sul, junto com a criação de peixes, e nós fomos para a Bahia por causa do calor. Seria um passo bom, porque lá na Bahia tem calor, no Rio Grande do Sul faz muito frio, então nós imaginávamos que lá na Bahia a gente se dá bem. Só que nós chegamos sem dinheiro, como falei, a nossa propriedade no sul era muito pequena, o nosso pai não tinha dinheiro para investir, e o banco, quando chegamos lá, negou. Eles não conheciam o que era criação de rã, acharam que o projeto era ruim, e daí nós acabamos partindo para a agricultura mesmo, de fato. Como a gente já era produtor de milho, de soja, de trigo, outros cereais lá no sul, a gente teve que se adaptar, enfim, mudamos daí para a soja mesmo, e ajudamos a abrir a fronteira oeste, digamos assim, lá no ano de 1990, quando chegamos na Bahia. E o que fez você sair da Bahia e vir aqui para esse abençoado Tocantins? Olha, Ralum, é tão engraçado porque na Bahia a gente não tinha energia elétrica. A única coisa que eu conseguia escutar lá era a Rádio Nacional de Brasília. E me encantava... Maurício Rabelo. Maurício Rabelo, exatamente. Rabelo. E me encantava quando eu escutava o pessoal falar de Porto Nacional da Amazônia. E sempre na rádio falava, olha, hoje o Circo Peteleco vai estar com a Rádio Nacional lá em Porto Nacional da Amazônia. E aquilo me chamava muita atenção. E depois com a criação de Palmas, então aguçou mais ainda a curiosidade. E daí nós acabamos vindo conhecer em 2001, acabei vindo conhecer o estado do Tocantins, e daí foi uma paixão, assim, fora do normal. E eu fiz um convite para minha esposa, nós estávamos casados há 1 ano, e pedi para ela se ela toparia vir para o Tocantins, começar uma vida nova, e ela topou na hora, e eu vim com a cara, coragem, pouco dinheiro, mas viemos porque o Tocantins é muito bom, a gente teve uma visão de possibilidade de crescimento dentro do nosso negócio, e foi o que aconteceu. Viemos de cula e maia, de mala e cuia, que nem diz o gaúcho. Ei, Dari, e aí você veio para Silvanópolis? Ralum, na época que nós viemos conhecer, Pedro Afonso estava começando já com lavoura, e o que me deixou encantado, que eu cheguei no mês de fevereiro em Pedro Afonso e já tinha milho plantado de segunda safra, coisa que no oeste da Bahia não se faz. Na Bahia se faz só uma safra, porque o clima é um pouquinho mais seco, as chuvas começam depois e tal, e aquilo me chamou a atenção. E acabei conhecendo Silvanópolis, a região de Monte do Carmo, a região de Porto Nacional, que tinha oportunidade de terras ainda baratas, terras boas, e foi ali que nós achamos a possibilidade de crescer, e foi ali que se instalamos, sim. Hoje eu ainda moro em Silvanópolis, no Tocantins. Que coisa boa, né, Dari? Dari, o povo conta muita história de gaúcho, solta piadinha de gaúcho, e eu sempre digo assim, é um povo muito trabalhador. Quem abriu e desbravou esse Brasil, para fazer o Brasil ser o que é hoje na agricultura, na produção de alimentos, foi o gaúcho. Nós devemos isso ao povo gaúcho. E eu brincava muito quando eu era deputado estadual, e tinha o outro gaúcho, o deputado, que era o Aguinolin. E a gente conhecia deputado de todos os estados brasileiros. Então, toda a Assembleia tinha um gaúcho, que chegou lá para plantar soja, que começou. E aí eu percebi que nesse Brasil inteiro, onde começou a agricultura, porque os gaúchos chegaram. Essa é uma característica do gaúcho, é? Aluno, a gente tem que voltar aos princípios da agricultura. Muitas vezes, eu até escutei uma história engraçada, depois eu posso falar. Essa semana eu estive em Brasília e escutei uma história engraçada, mas depois eu falo. Os agricultores gaúchos, na verdade, eles conheceram a soja na década de 65, 70. E antes disso, ninguém conhecia soja. Então é um mito falar que os gaúchos sabem plantar soja, sabe? Os gaúchos do sul, eles plantam, como falei, agricultura de subsistência. Desde pequenas hortas, enfim, muita criação de frangos, suínos, milho, trigo, cereais, entende? Então o pessoal fala... Fumo, né? Eu tive no Rio Grande do Sul, agricultura familiar, lá planta muito fumo. Com certeza, também fumo.
Com certeza, muita fruta, todas essas frutas temperadas, principalmente as cítricas, elas vêm da região sul por causa do clima. O Rio Grande do Sul é um país abençoado, digamos assim, porque tem 4 estações no ano. Veja que coisa maravilhosa, entendeu? Tem quatro mundos dentro de uma região, que é a região sul, digamos assim. Temos inverno, verão, outono e inverno. Então, e a primavera. Então é muito gostoso viver no Rio Grande do Sul. Mas, como você falou, a característica lá são de pequenas propriedades. Eu digo até mini pequenas propriedades. Pra você ter uma ideia, nosso pai tinha 34 hectares de 34 hectares de terra lá no Rio Grande do Sul. Muito pequeno. Então é claro que ali a gente criava desde galinha para nossa mãe vender o ovo para trocar pela mercadoria na cooperativa. A nossa mãe tinha 4, 5 vaquinhas de leite. Tirava o leite e vendia para a cooperativa, era dali que vinha o nosso sustento, sabe? Nós todos, eu sou o irmão mais novo, todos meus irmãos estudaram com aquela sacolinha de açúcar cristal embaixo do braço, para colocar o caderninho ali, para não molhar da chuva. Então nós fomos dessa época aí, sabe? E a gente acaba se orgulhando da profissão. Eu tô com 52 anos, eu acho que você, Ralum, é da época que experimentou também a merenda escolar que vinha de outros países. Eu sempre falo, quando tenho oportunidade de falar isso, porque o pessoal acha que pode ser eu coloco em dúvida essa informação, mas é verdade. O Brasil importava até a merenda escolar. Até a merenda escolar. Dari, é um assunto muito bom isso aí, mas nós temos que dar uma paradinha para o nosso pequeno intervalo comercial e a gente volta com mais essa história que me deixou intrigado, tá? Nós voltamos já já. Estamos apresentando Agro em Destaque.